Salmo de número 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras ou seus laços e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os perturbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Palavras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos queridos, o Salmo 2 fala da rebelião dos pagãos, do homem ímpio, e também, por outro lado, a vitória de Jesus Cristo sobre todas essas conspirações que são feitas contra ele. Desde que Deus estabeleceu o governo do homem na terra depois do dilúvio, esse governo tem fracassado e enfraquecido e decepcionado a humanidade a cada dia que passa. Em todos os espaços da sociedade tem um homem governando. Homem no sentido abrangente, homem e mulher, homem ou mulher. Tem um homem governando um estado, uma cidade, um país, uma nação, um reino. Numa delegacia tem um homem, um ser humano comandando, nas escolas tem um diretor ou uma diretora. Para onde você for, qualquer instituição tem alguém liderando. O governo da terra é exercido e executado por homens. Deus foi rejeitado por aquela geração que viveu antes do dilúvio, se enveredando por um caminho de promiscuidade, de imoralidade, de violência. E por isso Deus destruiu aquela geração com o dilúvio e começou uma nova geração com a família de Noé. Então Deus entregou ao homem o governo da terra. Mas, se você olhar, observar com calma, você vai perceber que o homem não governa de forma eficiente. A desigualdade no planeta é grande, a fome é grande, em alguns lugares mais, outros nem tanto. A doença que ninguém consegue, que o homem não consegue controlar, por mais que a tecnologia e a ciência se fortaleça ou avance. A violência não é resolvida, não está sendo extinta no governo do homem na terra. Existe, por outro lado, ganância, acúmulo, concorrência injusta, uns têm demais, outros não têm nada. Uns moram em palácio, outros moram na sarjeta. Este é o retrato do governo do homem na terra, e Deus está lá de cima olhando. Mas por que Deus então não toma das mãos do homem esse poder, esse governo, e ele mesmo passa a reinar? Desde que a humanidade
foi recriada através da família de Noé, que Deus escolheu uma nação para que, através dessa nação, desse povo, o restante da humanidade pudesse conhecê-lo. A nação de Israel, ele começou com Abraão, a promessa passou para seu filho Isaque, e sucessivamente para Jacó, e os seus 12 filhos, que formaram tribos, e essas tribos foram organizadas por Josué, e aí se tornou uma nação, Estado de Israel. E durante séculos, Deus iluminou a humanidade através da nação de Israel. Mas as trevas que havia fora nunca aceitou e sempre estabeleceu, fortaleceu uma resistência à luz do amor de Deus, da bondade de Deus, de forma que Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Que mulher? Maria, sua mãe, e nascido debaixo da lei. A encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, como um ser humano, um corpo de carne, de osso, com sangue, com células, com nervos, foi formado para ele, gerado em um útero humano, e assim o Deus glorioso se humilhou, se rebaixou ao nível de humano para trazer a este mundo a luz. Quando perguntaram a João: João, é você a luz? Ele disse: eu não sou a luz. E a luz já está no meio de vocês e ela resplandece. Nosso Senhor Jesus Cristo é essa luz que veio ao mundo. E o profeta diz: e o povo que andava em trevas resplandeceu uma grande luz. Jesus de Nazaré veio com essa luz, a luz da revelação do Deus pleno, poderoso, santo, justo e misericordioso. Todas as coisas que existem foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E João ainda diz no verso 5 do capítulo 1: e a luz resplandece nas trevas. Ou seja, essa humanidade tomada, vestida por trevas espirituais, cegueira da mente, desorientada, longe de Deus, alienada do conhecimento do Deus Todo-Poderoso, que vive nessas trevas. Jesus Cristo veio com essa luz, e a luz resplandece nas trevas. Ou seja, Jesus veio a esse mundo de escuridão mental, espiritual, para brilhar, para clarear e para resplandecer. E diz mais João: e as trevas não a compreenderam. A mentalidade humana, o ser humano, vivendo nessa escuridão espiritual, não reconheceram Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo passou por essa terra e a humanidade não viu, não percebeu. E o Salmo 2 revela uma coisa, um estado da humanidade preocupante. Porque fala que os gentios são todos aqueles que não são judeus, os pagãos, os ímpios,
Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Você já parou para pensar, para imaginar, para observar para onde caminha a humanidade hoje? Você já parou para observar que a cada dia que passa é semeada no coração e na mente das pessoas uma ideia e um desejo de excluir Deus, de que Deus é irrelevante na vida das pessoas? Você já observou como os seres humanos hoje, a cada dia que passa, dá as costas para o Eterno, para o Todo-Poderoso, o Pai Celestial, e vive nessa vida em torno de farra, de lazer, de prazer, um verdadeiro hedonismo e distanciamento de Deus? Só imaginam coisas vãs. E o pior, isso não é o pior, porque envolve lideranças políticas, lideranças intelectuais, porque no verso 2 diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido de Deus? É Jesus. Você tem noção do ódio que muitos nutrem, alimentam no coração em relação à pessoa de Jesus? Você já observou que o conhecimento humano hoje apela contra Deus? A razão, que é um elemento tão importante no ser humano, a capacidade de juízo, de fazer juízo, de racionalizar as coisas. Você acha que Deus colocaria a racionalidade no homem para isso ser contra ele mesmo? Porém, o homem usa a sua racionalidade contra o Senhor. E não são pessoas simples, comuns, que estão conspirando contra Deus. São lideranças, são governos, são reis, são cientistas, são professores, são governadores, são legisladores que estão criando um sistema mundial contra Deus. Mas repare que ousadia do ser humano se levantar contra seu Deus, a criatura querendo enfrentar o Criador. É essa a causa da risada de Deus lá no céu. É a causa. Então, o que eles estão planejando na terra? Verso 3. Rompamos os seus laços. Rompamos os seus laços. Tudo que disser respeito a Deus, à igreja, à Bíblia, a Jesus Cristo, vamos enfraquecer tudo isso. O ideal é que extingua da terra a igreja, a Bíblia, o Evangelho e até mesmo Deus. Parece que a intenção da humanidade hoje é essa: é apagar da vida das pessoas, é fazer com que as pessoas vivam neste mundo sem Deus. Aí no verso 4 diz assim: aquele que habita nos céus está rindo, está zombando, está dando gargalhada desses que querem fazer com que os laços que unam o homem a Deus seja quebrado. Tente quebrar um laço de amor entre um pai e um filho, ou um filho e um pai.
esse laço da humanidade com Deus, de amor, existe, mas querem quebrar. Querem dar a você, querido ouvinte, querido irmão, o mundo aí fora da igreja quer dar a você um rumo para que você tenha um padrão de vida isolado, separado de Deus. Será que consegue separar você de Jesus? Quantos recebem críticas, zombaria, desprezo porque se declaram, assume a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu mesmo assumo a minha fé na pessoa de Jesus Cristo e ando contrário ao sistema mundano, pagão. Ninguém vai quebrar o meu vínculo com Jesus de Nazaré. Ninguém vai romper o laço que existe. Aliás, esse laço foi rompido ao nascer pelo pecado, mas agora esse laço, esse vínculo com Deus foi refeito por Jesus Cristo de Nazaré. E não é mais laço de fio de aranha, não. É corda de aço. Eita maravilha! Ninguém mais pode quebrar, nada mais pode me separar desse amor glorioso de Deus que está em Cristo Jesus. Querem quebrar os laços da humanidade com Deus. Querem separar o homem de Deus. Querem separar o pai do filho e o filho do pai. A criatura do seu Criador. E diz mais: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, longe de nós, Deus, para longe de nós, Jesus, é o que estão dizendo através não de palavras, mas de atitudes, de comportamento. Fora, Deus, morra, Deus, é o que estão dizendo para ele. Nós queremos, em nome de Jesus, que cada vez mais ele não morra, mas que eu morra e que ele cresça, que ele viva em mim, na casa do Senhor, no povo de Deus. O apóstolo São Paulo diz que há 3 comunidades na terra. Gálatas, está escrito lá no livro de Gálatas. Coríntios 11. A ninguém sejais motivo de escândalo, nem para os gentios, é uma comunidade, nem para os judeus, é a outra comunidade, e nem para a igreja de Deus. Os gentios vivem de forma ímpia, alienados de Deus, vivem como se Deus não existisse. Os judeus receberam a promessa, a revelação, as profecias, o culto ao Deus vivo e poderoso, o monoteísmo, a lei, os profetas e o próprio Jesus vieram dos judeus. Mas hoje Deus não usa mais Israel, porque agora tem a outra comunidade de que tanto judeus como gentios convertidos ao Evangelho podem fazer parte desta terceira comunidade que ele chama de Igreja de Deus. Então o cristão, o crente hoje, convertido ao Evangelho, que anda na luz do Espírito de Deus, que a sua mente foi iluminada por Jesus de Nazaré e reconhece nele o caminho da salvação e da sua redenção,
Se for judeu, deixa de ser judeu, e se for pagão ou gentil, deixa de ser pagão e gentil, e passa agora a fazer parte da comunidade chamada Igreja de Deus. Portanto, ninguém nos separará desse amor. Por mais que esse governo do homem, fracassado, ímpio, rebelde, resistente a Deus, ao Criador, queira com todas as suas forças quebrar os nossos laços com o Pai, toda tentativa será em vão. Por isso Jesus é a luz que veio e as trevas não puderam contra Jesus. O que puderam apagar, o que tentaram para intimidar, para calar a voz de Jesus, para impedir que a sua luz brilhasse na terra, tudo foi feito para impedir Jesus de fazer e cumprir sua missão, mas as trevas não prevaleceram contra ele. Mas mataram Jesus. Sim, ele veio para isso. Ele sabia que isso ia acontecer e ele se entregou como um cordeiro. Ele se entregou. Ele poderia invocar ao Pai, dizer: Pai, manda aí uma legião de anjos e mata todos esses exércitos aqui romanos. Deus mandava, não precisava nem uma legião, um só fazia o serviço. Aleluia. Mas verdadeiramente ele veio para morrer, porque sem o derramamento do sangue de Cristo, ninguém seria redimido dos seus pecados. A luz foi apagada ali na cruz do Calvário? Não. Porque o justo não pode ver a iniquidade, a corrupção, como disse Davi. Vi o Senhor assentado no trono. E não é permitido que o justo de Deus, Jesus, veja a corrupção. Ao terceiro dia, quando aquelas mulheres foram lá no sepulcro, pensando em encontrar um defunto estirado em cima de uma mesa ou de uma pedra fria, elas foram pensando isso. Vamos embalsamar o corpo morto de Jesus. Chegando lá, grande foi a surpresa, meus irmãos. Viram a porta do sepulcro aberta, a pedra removida, gritaram: onde puseram meu Senhor? Pensando elas que estavam falando com o jardineiro. Onde você colocou o corpo de Jesus? Ah, meu querido irmão, quando Maria percebeu que estava falando com ele, com Jesus ressuscitado, corpo glorioso, Raboni, quis abraçá-la. Ela disse: não me abrace, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vá dizer a João e a Pedro que venham aqui. E elas foram e disseram: olha, ele ressuscitou. Jesus voltou a viver. A lâmpada está brilhando, a lâmpada está acesa, a luz que veio ao mundo continua acesa, límpida, brilhando e resplandecendo. Eles correram para o cemitério, para o sepulcro. Aleluia, glórias e glórias ao nome de Jesus. Por isso João diz: a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Ninguém destruiu o plano de Deus através do Senhor Jesus. Ele foi para a glória. E agora deixou o Espírito Santo governando a igreja de Jesus. É outra tocha de fogo. A sua chegada na terra no dia de Pentecostes foi um fogo na cabeça de cada irmão, aleluia.
E se Jesus na terra, debaixo da lei, fez coisa gloriosa, imagine você agora a igreja governada pelo Espírito de Deus, o que o Espírito Santo não vai fazer nesse planeta Terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é coluna e baluarte da verdade. É por isso que Satanás, o mal, fortalece aqueles que estão, os ímpios, os pagãos, a liderança do homem, para se opor ao governo de Deus. E a igreja tem a verdade, prega a verdade. É quem resiste ao mal aqui na terra, é a igreja. É o sal que não faz esse mundo apodrecer e é a luz que não deixa muitos andarem na escuridão. Quem disse isso foi Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Glória! Você se sente sal e luz da terra, irmão? Aleluia. E esse governo tirano do homem, apoiado por Satanás, tenta oprimir, perseguir, calar a voz, fechar a igreja, matar cristão. Não é porque o problema somos nós. O problema é a verdade que está conosco, o Evangelho. Jesus Cristo é essa verdade que afronta, ameaça o reino do inimigo. Mas Jesus diz: edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. O autor da igreja é Jesus. O idealizador da igreja é Jesus. E a palavra diz que nós somos o corpo, ele é o cabeça da igreja. Por isso, tome cuidado. Não pense que tem como ser de Jesus sem fazer parte do corpo dele, que é a igreja. Aleluia. Não se separa corpo de cabeça. Se é crente em Jesus, tem que ser da igreja dele. Rejeitar a igreja de Jesus é rejeitar ele. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. É igreja. Oh, que alegria no meu coração por ser parte do corpo de Jesus. E esse governo do homem vai ter um fim. Mas, pastor, e qual vai ser o ápice desse governo do homem? Quando é que esse governo humano vai chegar ao seu ponto mais alto? No governo do anticristo. Será um homem governando o planeta. Vai estabelecer um governo único, uma moeda única, uma religião única. E vai ser aquele salvador da pátria, conforme diz a palavra de Deus. Daniel diz que ele não terá sentimento por mulheres. É uma coisa meio assim, difícil de entender. Ou ele vai ser um celibatário, porque quer ser celibatário, ou então um homossexual. Só tem essas duas possibilidades de pensar, né? Então ele vai resolver o problema da violência na terra. As guerras vão cessar. Haverá um acordo com Israel de 7 anos, mas na metade desse período ele vai trair, quebrar esse pacto. E aí onde vai se levantar contra tudo o que é Deus é o governo do anticristo. E somente o destruirá, o nosso Salvador, quando voltar. Ele virá para reinar e o seu reino não terá fim, dizem os profetas. Então, meus irmãos,
O que nós estamos atravessando nesse momento é um verdadeiro vale da decisão. Quem quiser andar no governo do homem que conspira contra Deus, vá. Quem for sujo, pode se sujar. Ou então andar no governo de Cristo, dentro daquela terceira comunidade que Paulo chama de Igreja de Deus, formada por judeus e gentios convertidos, lavados, justificados pelo sangue de Jesus. É a Igreja de Jesus na terra. E quem for santo, seja mais santo ainda. Você está vendo que mornidão faz com que Deus o vomite? Porque o momento não permite neutralidade. Com Deus não tem neutralidade. Com Deus não tem história de que todo caminho leva a Ele. Com Deus não tem história de que eu respeito toda a religião. Sim, devemos respeitar, mas tem que se posicionar. Escolhei, pois, a quem servir, disse Elias. Aliás, disse Josué: se vocês não quiserem servir e escolher Deus, é uma opção. Mas eu e a minha casa escolhemos e serviremos ao Senhor. Escolha o caminho da vida, da comunhão, da paz e da harmonia com o Criador. Ninguém vai calar nem destruir a igreja de Jesus. Ninguém vai tirar Jesus da história da humanidade. Já tentaram destruir, queimar a Bíblia durante séculos e até hoje perseguem e tentam contradizê-la, enfim, mas é palavra de Deus. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se queimar a Bíblia, mas ela está no nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. É a palavra da fé que pregamos. Meus queridos, vamos nos preparar, porque o Mestre, o Salvador, virá e não tardará. A agenda de Deus está se cumprindo. Tudo o que Ele disse que é para acontecer já está acontecendo. E felizes os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.